Olá, minhas amigas, meus amigos. É uma grande alegria participar da Prosa com Chico de hoje. Meu nome é Luiz Lenarte e eu sou trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade Amor de Itajubá. Eu gostaria inicialmente de aproveitar essa oportunidade para agradecer com muito carinho todos aqueles que já participaram desse projeto. Desde a primeira edição, que aconteceu no dia 1º de agosto de 2020, já foram transmitidos em nosso canal mais de 120 casos de Chico Xavier com valiosos ensinamentos para as nossas vidas. Nós aprendemos com Chico, nesses diversos casos, lições de simplicidade, de humildade. Aprendemos sobre o que é ser caridoso, aprendemos sobre perdão, sobre benevolência, sobre fé, sobre desprendimento, sobre renúncia. Aprendemos o que é ser um trabalhador dedicado, persistente. Aprendemos sobre a sua mediunidade. Enfim, aprendemos inúmeras lições de amor. Aprendemos sobre Chico Xavier, amor. E hoje eu gostaria de trazer a lição de bom humor de Chico Xavier, de alegria de viver, porque Chico, apesar das dificuldades que todos nós sabemos que ele teve desde criança, dos graves problemas de saúde, Chico tinha muito bom humor. E a história que eu vou contar hoje está no livro Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier, que é de autoria de César Carneiro de Souza, que conviveu com o Chico. Então, nos conta o César Carneiro que Chico, ele e um grupo de amigos estavam conversando na calçada de madrugada após a reunião que aconteceu no centro. E como todos nós sabemos, Chico nasceu no dia 2 de abril, né? Foi um 2 de abril de 1910, e sobre o seu nascimento, com muito humor, o Chico dizia o seguinte: eu agradeço a minha mãe por ter me segurado por mais um dia em sua barriga. Com o compromisso que eu tinha com o livro espírita, não ficaria bem eu chegar no dia 1º de abril, pois não é esse o dia da mentira? E aí então Chico sorriu, né, como um bom menino, provocando sorrisos em todos os presentes com essa brincadeira, né? Ele nasceu no dia 2 e a mãe dele segurou ele por um dia para ele não nascer no dia 1º de abril, dia da mentira, porque não ficaria bem para ele, como um médium espírita e com o compromisso que ele tinha, nascer no dia da mentira. E aí, nesse bate-papo, né, o César Carneiro, também com muito bom humor, disse ao Chico: Chico, o meu caso é muito diferente, pois eu cheguei aqui no dia dos mortos, no dia 2 de novembro. Está vendo só a diferença, Chico? E aí o Chico, mais uma vez, sorria, assim como todos os demais, e o Chico, dando a mão ao César Carneiro, brincava com ele: ave César, como se estivesse ali saudando, né, o famoso imperador romano. O que todos mais uma vez riam, né, e o Chico, com muito bom humor, completava: agora não é mais César, agora é Carneiro, não é? Fazendo então ali uma brincadeira, né, com o nome do César Carneiro e a menção que agora ele não seria mais como César, o imperador da época de Cristo, mas sim manso e obediente como um carneiro. Então essa é uma das singelas histórias, né, que mostram esse bom humor, até inocente, de Chico nas conversações descontraídas, né, e ao mesmo tempo edificante com os amigos. Existe um outro caso muito interessante nesse mesmo livro, em que o César Carneiro conta
que novamente, após uma bela reunião no centro, por volta de meia-noite, as reuniões terminavam tarde. Isso aconteceu no ano de 1976, na varanda do Grupo Espírita da Prece, todos sorriam, riam com as histórias que eram contadas pelo Chico e também pelo Jerônimo Mendonça, que, como todos nós sabemos, foi um grande orador espírita que teve sérios problemas de saúde, precisou ficar acamado, mas ainda assim fazia palestras, frequentava as reuniões, porque ele era levado na cama, né? Na sua cama ele era levado pelos seus amigos para os seus compromissos. E por isso mesmo ele ficou conhecido como o gigante deitado. O Jerônimo conviveu com o Chico e o César Carneiro então relata, né, essa conversa, e o Jerônimo Mendonça estava presente. E nessa conversa o Chico falava de algumas situações constrangedoras pelas quais ele passou algumas vezes, em que compareceu em casamentos na igreja. Então, como o Chico era bastante conhecido, né, bastante querido por todos, nas igrejas, após a solenidade do casamento, as pessoas faziam filas para cumprimentá-lo. Então, assim, tinha a fila para cumprimentar os noivos e tinha a fila para cumprimentar o Chico, né, como se ele fosse ali o noivo, o pai do noivo, pai, né, dos noivos. E algumas vezes ele contava até que os noivos ficavam meio sozinhos ali, porque as pessoas faziam filas ali para conversar e para cumprimentá-lo, né? E apesar de contar a história com bom humor, o Chico não gostava de chamar a atenção. Ele se sentia constrangido, mas ao mesmo tempo dizia que ele não poderia deixar de prestigiar, né, essas pessoas amigas que o convidavam para assistir o seu casamento. E assim, naquela conversa, o César dizia que todos riam, né? E que o Jerônimo Mendonça, após ouvir essa história, dizia ao Chico que com ele era totalmente diferente. Então dizia o Jerônimo: pois é, Chico, no meu caso é bem diferente. Algumas vezes em que compareci a um velório, me colocavam na sala do morto e algumas pessoas vinham e depositavam flores por todo o meu corpo, achando que eu era o defunto. Então, porque o Jerônimo ele era levado na cama, né, colocado ali, e muitas das vezes ele era realmente levado nos velórios, mas para fazer a prece, para visitar as pessoas amigas, mas ele era levado na cama. E aí ele conta também com bom humor que as pessoas já achavam que, como ele estava deitado ali, era um defunto, né? E aí o Chico e os demais riam, né? E o Chico completava então para o Jerônimo, falava assim: Jerônimo, e você ainda tinha que ter o cuidado para não falar nada, senão assustaria as pessoas, porque eles achavam que era o defunto, ele tinha que ficar ali quietinho. E todos novamente riam, né, se divertiam com aquelas histórias engraçadas, descontraídas e até mesmo inocentes. Assim era e é Chico Xavier, né? Esse missionário autêntico que tinha um jeito alegre de ser, tranquilo, feliz com a vida, e aquela pessoa que ressaltava sempre os aspectos positivos da jornada humana, sem queixas, sem murmurações, sem vacilações. Todos aqueles que conheceram e conviveram com o Chico exaltam o seu bom humor, a sua descontração, mesmo quando enfrentando dores, dissabores, que nós sabemos que foram muitos, né? Ainda assim Chico mantinha a sua alegria e o seu bom humor. Que possamos nós outros também, né, ter essa alegria de viver com humor, descontração, porque assim a nossa caminhada terrena ela fica mais leve. Como nos diz o próprio Chico em uma mensagem psicografada: não arruines o bom humor de quem segue ao teu lado, porque a alegria é sempre um medicamento de Deus. A alegria é um medicamento de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos.